Olá! Você já conseguiu iniciar a sua leitura anual da Bíblia para 2025? Ou você está desanimado porque você lê a Bíblia, mas não consegue entender? Se você não me conhece, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre a Bíblia. Se você gosta desse tipo de assunto, já vai dando um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal para que a gente possa continuar aprendendo juntos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 dicas para entender, para começar a entender melhor a Bíblia. São dicas que eu uso e que eu acho que funcionam, são muito boas e eu quero compartilhar com vocês hoje. Sem mais delongas, vamos à primeira dica. A dica número 1 é muito óbvia. Faça uma oração. Ore pedindo para Deus, para o Espírito Santo, para que te mostre o que Ele quer te ensinar através daquela leitura. Então, todas as vezes que a gente for pegar a Bíblia para ler, que a gente faça uma oração. A segunda dica que eu quero passar para você é a meditação, ou seja, medite naquilo que você está lendo, pense sobre o que você está lendo. Meditar é o quê? Refletir, é pensar. Se você está lendo uma história, imagine aquela história, imagine o local, imagine o cenário. Isso vai ajudar a fixar na tua cabeça. É muito importante a gente conhecer a história. Se a gente lê a Bíblia meditando, ou seja, imaginando a história, as histórias que a gente está lendo, então a gente vai ter mais facilidade de entender as mensagens que a gente ouve no YouTube, as mensagens que a gente ouve também e vê na igreja, né? E outra coisa importante na meditação é depois da leitura. Depois que você terminou de ler, não esquece não, tipo, academia, tá pago, já li, tá tudo bem. Não, a gente terminou de ler, reflita sobre o que você leu, pense naquilo, medite sobre aquilo, para tentar entender o que Deus quer te mostrar através daquela leitura. A terceira dica que eu quero passar para você é a seguinte: faça anotações. Eu tenho cadernos e cadernos onde eu faço minhas anotações sobre o que eu estudo, sobre o que eu leio na Bíblia, anoto versículos, faço o resumo das histórias. É muito bom, é muito interessante a gente fazer anotações. Compre um caderninho ou sem folhas brancas, né, papel A4, e faça suas anotações para você poder conseguir fixar. Quando você está anotando, você aprende mais do que você só lendo. Se você ler, pegar os pontos importantes e anotando, ou fazer resumo da história, isso vai ajudar você a fixar tudo na tua cabeça. A quarta dica que eu quero passar para você é ler a Bíblia em mais de uma versão. Tem a NVI, tem várias, tem a nova versão internacional, tem várias versões da Bíblia que no final das contas todas querem dizer a mesma coisa. É bom ler 2, 3 versões quando a gente não entende muito bem o versículo, para poder a gente entender melhor. Isso ajuda muito. E mesmo que você não tenha condições hoje de comprar, né, mais uma Bíblia, de ter 2, 3 Bíblias, a internet ajuda muito a gente nisso. A gente vai lá e coloca versículo tal em tais versões, que a gente consegue ver pelo Google ali as outras versões, né, daquele versículo, e assim a gente consegue entender melhor o que Deus está querendo nos passar através daquele versículo. A quinta dica é muito interessante, já usei muito ela e ajuda muito a gente a entender a Bíblia. Você faz um grupo de estudos. A gente tem um grupo de estudos, eu com minhas cunhadas, a gente leu vários livros da Bíblia. E como que a gente faz? A gente não está muito preocupado com a quantidade, a gente tem preocupação com a qualidade. A gente lê um livro da Bíblia, um capítulo por dia. A gente lê o livro e passa o que entendeu, e as outras também passam o que entendeu daquele livro, e cada uma dando o seu ponto de vista. Ali a gente tem discussões onde a gente aprende, né, mais sobre ele, vê o ponto de vista da outra pessoa. Às vezes a gente discorda em algumas coisas, mas aí a gente vai argumentando até entender melhor. É muito interessante o grupo de estudo. Encontre pessoas onde você faça um grupo, mesmo que não sejam pessoas da tua cidade, porque é difícil você encontrar pessoas que realmente estão interessadas em aprender a Bíblia a esse ponto, né, de ler um capítulo todo dia, de entender e passar ali o que entendeu daquele capítulo. Então forme um grupo no WhatsApp, né, de pessoas que estão interessadas em ler, e a gente leu vários livros, são muito interessantes, Josué, Juízes, Ruth, Esther, vários livros, e a gente aprendeu muito mais quando a gente estudou junto. Então, grupos de estudo eu aconselho muito. Não é fácil você encontrar pessoas para fazer esse grupo, mas se você quiser, com certeza Deus vai te direcionar e colocar essas pessoas no teu caminho para você poder montar esse grupo. E a sexta dica
quando você lê e aprender alguma coisa, aplique em tua vida. Não vamos nos preocupar com a vida do outro. Lógico que existem pessoas que nós temos intimidade e chegam, né, para pedir conselho, e a gente pode, nesses casos, né, quando a gente tem espaço, com amor, com a educação, como o apóstolo Paulo ensina, a gente pode exortar o irmão falando, não, mas a Bíblia ela diz para a gente poder fazer dessa forma. Mas não tenha a intenção de aprender para poder atacar as pessoas. Infelizmente, algumas pessoas têm esse costume, né, de estar lendo, não, mas isso aqui servir para fulano. Não, gente, a gente tem que procurar examinar se lá na parte da Santa Ceia, já até falei sobre isso em outros vídeos, Jesus disse para a gente poder se examinar. A maior bênção da gente ter uma consciência é para a gente usar ela em nosso favor, para a gente poder ser transformados, porque nós não somos perfeitos e a gente precisa aprender e melhorar a cada dia. E a palavra de Deus é para a gente poder ler, para a gente buscar a transformação através dela, não para a gente poder transformar o outro. Quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo e não a gente. Lógico que a gente pode conversar sobre a Bíblia, a gente pode aconselhar alguém, mas tudo com educação. Que o nosso primeiro objetivo seja ser transformado através da palavra e não usar a Bíblia para poder atacar outras pessoas. Precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Eu falo isso com todo carinho para você, porque são coisas que a gente precisa, né, estar refletindo, que a gente não caia nesse pecado, né, de a gente estar criticando, apontando e muitas vezes entristecendo, né, as outras pessoas, mas que a gente possa usar a Bíblia para poder ser transformado, porque é através da transformação que o outro vê na tua vida, a pessoa vai querer a transformação para a vida dela também, ok? A 7ª dica é muito interessante e eu nunca havia ouvido falar nessa dica até o final do ano passado, quando eu vi a Joyce Meyer aconselhando, né, numa mensagem, a pessoa usar essa dica para entender a Bíblia. Se você não consegue entender a Bíblia, uma dica muito interessante é você ler uma Bíblia infantil, uma Bíblia de criança, que é a Bíblia do meu filho, ele tem 5 anos. Aqui estão as histórias, né, da Bíblia, várias histórias, as mais conhecidas, né, da Bíblia. E aqui eu leio para ele tem 5 anos e consegue entender. Se ele consegue entender, a gente também consegue. Então é muito interessante a gente pegar uma Bíblia infantil, ler ela toda, porque aí você vai pegar uma noção, né, do que é a Bíblia, quais são as histórias, os ensinamentos, o que ela está querendo passar pra gente. E depois de você ler uma Bíblia infantil, com certeza você vai conseguir entender melhor uma Bíblia de adulto. Bom, eram essas dicas que eu tinha para você. Eu espero que você inicie a tua leitura. Eu vou deixar aqui no final, na tela final, um vídeo onde eu dou algumas dicas sobre como ler a Bíblia em um ano. Na verdade, algumas dicas são para ler em menos de um ano. E eu espero que você inicie a sua leitura anual para que você aprenda sobre a palavra de Deus, porque é incoerente a gente dizer que a gente é cristão e não buscar conhecimento da palavra de Deus, porque nela está tudo aquilo que a gente precisa aprender. Tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe sua vida, que você venha perseverar esse ano e conseguir ler a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, ou do modo que você achar melhor, mas que você termine o ano de 2025 mais robusto, né, da palavra de Deus, mais cheio da palavra de Deus, para que você viva o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Tá ok? Que Deus te abençoe e tchau, tchau.